mais, torcida gloriosa! Daqui a pouco tem Jogo do Fogão. E aí, vocês querem saber mais sobre esse clássico? Então se liga no tio Guilherme. Fala, tio Guilherme! É isso aí, Andressa! Chega mais, torcida gloriosa, as crianças dominando o plantão glorioso nesse Dia das Crianças. Eu já aproveito também para deixar o meu cumprimento a todas as crianças do Brasil e do mundo que acompanham o canal Gigante Glorioso. Muita saúde para vocês, tudo de bom. E vamos falar de Botafogo e Cruzeiro, porque as crianças, quando der 9h30, precisam dormir, porque o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. E não pela rivalidade que estão tentando criar aí, que estão tentando inventar, que não tem nada a ver, meus amigos. A questão é a seguinte, é o segundo colocado contra o 12º. Vale para um, o campeonato vale para um. Esse jogo é muito importante para o Botafogo. Para o Cruzeiro é o que eu falei aqui no vídeo de meio-dia. É mais um, é apenas a 30ª rodada da Série B. Não adianta falar, porque aí a gente ganhou isso, Copa do Brasil, aquilo. Adianta. A situação atual dos dois clubes é essa. Um aqui e o outro aqui. Poderia ser o contrário? Poderia, mas não é, né? Então o poderia, o se não fazem parte dessa análise, somente que o Botafogo luta pela liderança e o Cruzeiro, depois os cruzeirenses de plantão escrevam aí sobre o que e pelo que vocês estão brigando, ok? Que não cabe a mim comentar aqui sobre o Cruzeiro. Bom, a escalação do Botafogo ainda definitiva, né, tá próximo de sair, E mesmo a definitiva, né, de 6 horas, normalmente sai, agora no caso, né, a gente segura um pouco porque tem aquela última conversa de vestiário, e foi aquela última conversa de vestiário que na semana passada definiu que Jonathan Silva e Jonathan Lemos seriam os dois laterais da partida, né? Foi na última hora, né? O Douglas Borges a gente já sabia que assumiu o lugar do Diego Loreto, mas última hora, no último papo, os dois laterais mudaram, né? Para esse jogo, a gente já falou aqui, é meio-dia, né? Carlinhos e Daniel Borges retornam às laterais do Botafogo. O Botafogo está com aquela base, né? A dúvida é se o Douglas Borges vai ser mantido ou se o Loureiro volta. Eu acho que o Douglas Borges será mantido, apesar da escalação, por exemplo, do GE ter dado o Diego Loureiro. Eu acho que o Douglas Borges será mantido. Posso errar? Posso, mas é uma intuição de botafoguense a mesma que garantiu para vocês que o Douglas Borges jogaria a partida contra o CRB, quando todo mundo falou que o Diego Loureiro estava escalado, né? E o canal Gigante Glorioso foi o único a falar que o Douglas Borges seria o goleiro daquele dia, né? Enfim, o time do Cruzeiro, galera, vou trazer aqui, começar com a escalação do Cruzeiro. Para quem não acompanha a Série B, todos os jogos, e assim eu confesso para vocês, a gente começa a acompanhar Vasco, Cruzeiro, Botafogo, o Náutico, o Curitiba, né, no início da Série B, você acompanha as equipes que, em tese, são aquelas que têm mais chances de angariar pontos, né, de brigar pelo acesso. O campeonato foi se mostrando de um jeito que eu confesso para vocês que eu não vejo mais jogo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro já não é ameaça para o Botafogo há algumas rodadas, né? Quase a metade do campeonato se passou, mais da metade do campeonato se passou, e desde a metade o Cruzeiro não é ameaça ao Botafogo. Então não assisto aos jogos do Cruzeiro, né? Mas uns 3 jogos para cá, eu assisti a partida contra o CSA, né? Fiz uma análise interessante ali do setor defensivo do Cruzeiro, né? Setor defensivo pelo lado esquerdo. Eu acho que vai ser muito importante o Botafogo explorar isso. Assisti a partida contra o Curitiba depois, né? Uns takes desse jogo. E confesso que não vi o outro jogo, Cruzeiro, eu acho que do Brasil de Pelotas, não é isso? 2-0. Aí confesso para vocês que não vi, até pela fragilidade do Brasil de Pelotas, se tira pouca coisa desse jogo, né? Mas vi contra o Curitiba e vi contra o CSA. O que eu posso tirar aqui desse time do Cruzeiro, que vem escalado com o Fábio, o Rômulo, Léo Santos no lugar do Ramon, né, Eduardo Brock, e o Matheus Pereira na esquerda. No meio, Lucas Ventura, Adriano e o Giovani, na posição central. No ataque, o Vitor Leque, Bruno José. O José está escalado, né? E o Thiago ali como centroavante. Os desfalques, como a gente comentou no vídeo aqui do meio-dia, né? O Marcinho, o Nem, o Wellington Nem, né? O Flávio, o Ramon e o Marcelo Moreno, que está com a seleção boliviana. Gente, ponto fraco desse time do Cruzeiro, muito claro, é a defesa. Apesar de não levar gols nos últimos 2 jogos, né? Venceu os últimos 2 jogos, venceu bem, né? Mas a defesa é o ponto fraco do Cruzeiro. E especialmente esse lado esquerdo, que eu percebo um espaço muito grande. Você tem uma linha ali do Adriano
e o Matheus Pereira com o Ramon. O Ramon hoje não joga, né? Joga o Léo Santos no lugar do Ramon. Se o Léo Santos é banco do Ramon, então ele deve ser pior do que o Ramon. Então esse lado esquerdo do Cruzeiro é um lado para o Botafogo explorar com a velocidade do Varley. O Chay normalmente atua por aquele lado direito de ataque do Botafogo, esquerdo do Cruzeiro, essa tabelinha. Chay, Varley, Daniel Borges partindo um pouquinho para fazer também troca de passes 1-2 com o Varley. Pode ser importante, pode ser interessante para o Botafogo chegar a uma vitória pelo caminho do lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. É o lado mais fragilizado, é o lado que mais leva gols, tá? É o lado do lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Então é uma defesa que normalmente, na média de gols sofridos no Cruzeiro no campeonato é muito alta. O Luxemburgo chegou, deu até um jeito nessa defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje vende caro, o Cruzeiro do Luxemburgo vende caro uma derrota. Tá? Tanto que pouco perdeu desde a chegada do Luxa. Não vinha vencendo também, né? Só empatava. Mas nos últimos 2 jogos conseguiu aí 2 vitórias bem importantes. O Cruzeiro estava coladinho na zona de rebaixamento, deu uma distanciada. Então o Botafogo, inclusive fazendo a inversão, né, Varley e Marco Antônio. O Marco Antônio ele joga bem pela esquerda, mas ele também atua pela direita. Então o Botafogo pode fazer umas inversões táticas interessantes. Tem o Ronald no banco, e o Ronald é uma excelente válvula de escape por esse lado esquerdo do Cruzeiro, que é um lado lento, é um lado frágil. Então o Botafogo pode explorar muito essa Avenida Matheus Pereira e a Avenida Adriano. Eu acho que vai ser o caminho da vitória do Botafogo no jogo de hoje, tá certo, galera? Ponto fraco do Botafogo, tem que tomar cuidado com esse time do Cruzeiro. Eu gosto muito do Giovani. Eu acho o Giovani, ele faz ali a função que hoje faz o Chay no Botafogo. Acho o Giovani um bom jogador, né? Toma cuidado com essa bola parada do Cruzeiro também, uma bola parada perigosa. E destaque aqui para o Thiago também, que é um jogador rápido, né? Então o Carli é um zagueiro lento, né? Apesar de muito técnico, apesar de extremamente experiente, é um zagueiro que não tem velocidade, por isso joga ao lado do Canu, né? Então seria interessante o Carli ficar de olho nesse zagueiro aqui, nesse jogador Thiago, que ele dá trabalho, Mas eu acho que é como eu falei para vocês no vídeo de meio-dia, galera. O caminho do Botafogo para a vitória tem que ser o caminho da paciência. O cenário do jogo, ele é um cenário muito comum em partidas onde eu tenho 2 equipes grandes, uma dentro de casa e uma fora. Infelizmente, o Botafogo, quando joga fora de casa, não vê tabela, né? Olha, eu sou o vice-líder, vou jogar contra um dos últimos do campeonato, como foi contra o Vitória. Vou partir para cima. Infelizmente, o Anderson Moreira não consegue fazer com que o Botafogo aplique esse estilo de jogo. O Botafogo espera demais o adversário. Foi assim contra a Remo, foi assim contra... Só contra o Curitiba o Botafogo jogou muito bem. Mas contra a Remo foi assim, CSA, até contra o Vitória, né? A gente esperou o adversário, a gente não agrediu o adversário, sendo que o Botafogo brigava por algo melhor, né? Então, é algo que me preocupa muito. Essa questão de o Botafogo aguardar o adversário para jogar nos contra-ataques. Eu acho que o Botafogo precisa buscar o jogo, precisa buscar a vitória. O Cruzeiro vem relativamente desfalcado, mas isso também não tira o mérito da equipe cruzeirense, que vem de 2 vitórias seguidas. Tá? Mas a gente tem que pensar o seguinte, somos os vice-líderes, uma vitória hoje nos coloca na liderança, joga a pressão toda para o Curitiba ter que ganhar do Vasco lá em São Januário. Aí o Botafogo tira a pressão de si, vai jogar mais um jogo aí contra uma equipe da parte de baixo da tabela, que é o Brusque. Então são 2 jogos para o Botafogo vencer, certo? Tem que respeitar o Cruzeiro? Tem que respeitar todas as equipes da Série B. Tá? O Cruzeiro hoje é o 12º colocado. Vai jogar diante de sua torcida, os ingressos foram esgotados, né? Então vai ter pressão, vai ter um monte de coisa e o Botafogo vai ter que lidar com isso a partir de agora, porque todo jogo agora tem torcida, né? Então é mais uma convocação para a torcida do Botafogo na quarta-feira que vem estar no estádio Newton Santos contra o Brusque, num jogo tão importante, já que nesse no Independência só a torcida local vai comparecer. Tá certo, galera? Fico por aqui, um grande abraço a todos vocês, grande jogo para nós daqui a pouquinho. Terminando a partida Botafogo e Cruzeiro, vocês sabem, tem pós-jogo aqui no canal Gigante Glorioso. Valeu, fui! Então é isso, galera! Se inscreve no canal, deixe seu like e um feliz Dia das Crianças para todas as crianças alvinegras do Brasil e do mundo. Tchau!